Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de segunda-feira, 24 de março de 2025, uma manhã nublosa, né? Vai chover, pode ser que chova, nós temos aí 20% de possibilidade de chuva, mas a umidade relativa do ar está em 50%, por isso, não se engane, tá? Hoje, pela manhã, nós tivemos aí 20 graus, a temperatura não deve subir muito hoje, deve cair aí para uns 29 graus a máxima, então nós temos aí uma amplitude térmica de 9 graus, vai ficar uma temperatura bacana, segundo a meteorologia, e é o outono brasileiro aqui em Ribeirão Preto, norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Nós estamos passando por aqui para poder continuar aquela série de mensagens que estão falando a respeito da encruzilhada da escolha, né? Servindo a Deus em tempos de incertezas. Tá complicado, né? Ontem nós falamos sobre um chamado urgente, a decisão, a decidir em meio ao caos. E agora nós vamos falar hoje a respeito dos ídolos sutis que competem por nossa lealdade hoje. Aqueles que estão querendo tomar o espaço que é de Deus na nossa vida e que nós temos que tomar muitos cuidados, né? Então, eu vou falar aí de 4 ídolos sutis que competem, que estão querendo tomar esse tempo, esse lugar por nossa lealdade nos dias de hoje. Então, fica aí ligadinho que já nós vamos estar falando a respeito desta situação. Mas antes disso, eu quero falar com você a respeito de uma situação que hoje parece que tivemos mais uma situação de uma pessoa que está sempre com a gente aqui e que infelizmente foi acometida da dengue. Ela está com dengue e o pior de tudo não é a pessoa estar com dengue, é saber que na casa dela foram encontrados focos desse mosquito Aedes aegypti. Pessoal, mosquito Aedes aegypti causa dengue, a zika e a chikungunya. A fêmea desse mosquito pode te trazer a dengue hemorrágica e a dengue hemorrágica pode te levar a óbito, ok? Então extermine esse mosquito na sua casa para que você não seja exterminado por ele, tá? Dengue hemorrágica mata mesmo, é verdade. E outra coisa, escorpiões, eles gostam daqueles lugares muito sujos na sua casa, sabe? Aquele monte de tijolo velho, telha, lata, garrafa, aquelas tranqueiradas que fica lá, ferragens, tudo que fica amontoado num canto lá, plásticos e coisas que você não vai usar. Fica ali só para poder criar ou ter um criadouro desse escorpião dentro da sua casa. Picada desse escorpião, quem já teve, e diz que os sintomas são terríveis. E além de ser doída da hora, ela traz muitos problemas para você como cidadão, como ser humano. Então, você pode fazer o seu melhor aí limpando o seu quintal para não ter nenhum tipo de problemas com esse bichinho também, tá bom? Faz isso, você vai viver mais feliz. E extermine com os escorpiões e com o mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. Faça a sua parte. Tem gente, porque é o terreno, não sei de onde, tem uma montoeira de lixo lá. Não é com você. Ou você reclama no 156 e fala o que é que está acontecendo e eles vão dar um jeito de limpar, porque é responsabilidade da prefeitura. Se é um próprio municipal, tudo bem. Se não for, ela vai notificar o dono, o proprietário desse terreno, e aí sim haverá a limpeza efetiva desse local. Mas a sua casa é responsabilidade sua, tá bom? Se você pegar dengue, tiver com dengue ou tomar uma ferroada desse mosquito ou desse escorpião, porque dentro da sua casa tem um criador, você não vai gostar, sabe? Então, faça isso. Extermine a possibilidade dele estar dentro da sua casa, tanto o mosquito quanto os escorpiões, tá bom? Outra coisa que é responsabilidade sua, exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é recomendável, tá?
Não é recomendado. Ainda que esteja uma manhã nublosa, fazer exercício neste horário, entre 10 e 16 horas, se estiver muito abafado, muito quente, você pode sim pegar uma insolação ou ter uma desidratação, tá? Rapidamente. E aí você vai ter que fazer uso do ambiente hospitalar ou de uma UPA, de uma UBS, e não vai ser bacana. Então, não faça exercícios entre 10 e 16 horas ao ar livre. Presta atenção que é ao ar livre, tá? Não é para poder, não pode fazer porque o capelão falou. Não, tô falando de ao ar livre. Você andando na rua, sem camiseta até, né? Igual aconteceu com um amiguinho aí esses dias. Então, usando esse espaço para poder falar para você, não faz isso não. Você vai colocar a sua vida em risco, em ter alguns problemas de saúde que você não vai gostar, tá bom? Então, são esses 3 recados, tá dado os recados, sempre tem cobrado isso daí, mas tem gente que ainda é desobediente, certo? Hoje nós vamos falar de um tema que você vai ficar, num primeiro momento, meio perdido, sabe? Existem ídolos sutis que competem por nossa lealdade hoje. Nossa lealdade a Deus. Existem ídolos sutis que competem por nossa lealdade hoje. Os ídolos sutis que competem por nossa lealdade hoje, aqui, nesse tempo que se chama 2025, parece-me que estão mudando, né? Mas o versículo que eu gostaria de tomar como base é esse aqui, Provérbios 14, 12. Esses dias eu já usei ele para poder dar uma outra palavra. Se você não viu, procure aí, você vai achar. Há caminho que parece incerto ao homem, mas no final conduz à morte. Uma outra versão, que foi a versão que nós usamos lá atrás, há caminho que para o homem parecem bons, mas ao final é um caminho de morte. É bem isso. Provérbios 14, 12 é isso que está falando. Então presta atenção aqui, ó. Vou passar já para essa tela aqui. Os ídolos sutis que competem por nossa lealdade hoje são esses aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. O Deus do materialismo. Mas o que é isso? Aonde que está isso? Presta atenção para você não ficar enganado. A busca incessante por bens materiais, e isso não é pecado, ter bens materiais não é pecado. Quando isso começa a competir com a busca que você deveria ter de Deus, aí sim. Quando isso passa acima daquilo que é o essencial para a nossa vida aqui na Terra e lá na eternidade, aí sim. A busca incessante por bens materiais e o status social pode se tornar um ídolo que nos afasta dos valores eternos e divinos. Sabe qual é a situação? Gente que não tem um tempinho para poder buscar a Deus, para ler a palavra, para fazer uma oração, mas que buscam incessantemente, dia e noite, arrumar dinheiro, estar num patamar social diferenciado, ainda que isso não seja pecado, tá? Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter um status social diferenciado, não é. Mas se isso passar acima daquilo que é necessário para receber o galardão na eternidade, você não adiantou nada. Que adianta o homem? Que adianta o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Veja o que é que está falando 1 Timóteo no capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem muito o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Tá aí. A busca incessante. Quando isso ultrapassa o limite, que é o limite de ser um adorador, ganhador de almas para o Senhor. E eu não estou falando que ninguém tem que parar de trabalhar, não. Parar de ganhar dinheiro, não. Não é isso, não.
Eu estou dizendo é que se você colocar isso como prioridade na sua vida, acabou. Consequentemente, você vai cair nisso aqui, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se buscar dinheiro, se buscar ter riquezas mais do que buscar ter intimidade com Deus, perdeu tudo, perdeu o seu tempo. Então, o Deus do materialismo. Outra coisa, o ídolo do individualismo radical. Já viu aquelas pessoas que são autossuficientes? A cultura do eu primeiro, já viu? E a busca por autonomia absoluta podem nos isolar da comunidade da fé e nos impedir de servir uns aos outros. Tem gente que fala, eu por cima de tudo, eu na prioridade, eu que tenho a minha prioridade, porque além de ter um status social e muito ou dinheiro, acaba colocando essa situação como um ídolo. O individualismo dele chega a ser tão radical que ele se esquece dos outros. Ele se esquece de servir uns aos outros. Aquela situação de amar ao teu próximo como a ti mesmo, amo a mim mesmo. É aquela situação de individualismo que só ele tem. Mas presta atenção que quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas com humildade considere os outros superiores a vocês mesmos. Olha! Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Tudo bem você cuidar dos seus interesses, mas isso não quer dizer que os interesses dos outros devem ser colocados de lado. Havendo possibilidade, o que Paulo está dizendo aqui é justamente isso aqui. Cuida realmente das suas coisas, das suas posições, do seu dinheiro, das suas propriedades, mas não se esqueça de ajudar aqueles que estão com você, aqueles que são os da comunidade da fé. E aí sim, você vai dizer que você é realmente um discípulo de Jesus, porque você está amando ao outro. Como que você pode dizer que ama a Deus e não ama seu irmão? E que você quer subtrair ou colocar o seu irmão em desvantagem, mesmo sabendo que isso está errado? Como é que você faz isso? Então presta atenção. A melhor coisa que você tem a fazer é tirar esse ídolo do individualismo da sua vida, tá bom? Então, a primeira coisa é um Deus do materialismo, o outro ídolo do individualismo radical, né? E aí você fala assim, o individualismo radical tá aqui, individualismo radical. E você pode, nesse tempo de dificuldade, de problema, ver que muitas pessoas estão partindo por uma situação que estão ficando radicalmente individualistas. Gente que é tudo ele é o melhor, ele sabe tudo, já Paulo está dizendo para eles, considera os seus irmãos melhor que você, dê a eles a primazia, fale com eles que eles são melhores ou que eles podem fazer e ser melhores se você os ajudar. Coloque à disposição deles essa situação, não fique nessa situação dizendo eu sou, e aí acaba se tornando um ídolo do individualismo radical para a sua vida, tá bom? Outra coisa, presta atenção aqui, a divindade, isso aqui é uma divindade, da tecnologia desenfreada. Tem gente buscando essa tal de tecnologia tão desenfreadamente que passa a ser quase eletrônico. Parece que os dispositivos eletrônicos estão causando uma dependência tão grande que as redes sociais e tudo essa parafernália dessa tecnologia está consumindo tanto tempo e atenção que afasta as pessoas do relacionamento com Deus e com as pessoas ao seu redor. Já viu em mesas de restaurante gente jogando, gente mexendo ao celular, enquanto todos estão ali reunidos e parece que acabou? Existe uma divindade, existe um espírito maligno atuando nessa situação
que faz com que a pessoa dependa daquele negócio desenfreadamente. Dependência excessiva desses dispositivos eletrônicos e essas redes sociais que podem consumir ou nos consumir em tempo, em atenção e nos afastar dos relacionamentos com Deus, do relacionamento com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, cuide para que isso não aconteça com você. Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, diz assim, ó, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Como que vai manter pensamento nas coisas do alto se estiver muito, demasiadamente dependente, excessivamente dependente de dispositivos eletrônicos e sociais? Como é que pode? Não vai ter, não. Quando Paulo estava dizendo nesta carta aos irmãos de Colosso, estava dizendo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Está na hora de começarmos a reverter essa situação, porque essa dependência excessiva dos dispositivos eletrônicos e dessas redes sociais que toda hora quer ver o que é que está acontecendo, quer fazer alguma coisa, está tomando tanto atenção e consumindo tanto tempo das pessoas que elas perdem um tempo precioso de falar com Deus, de ter um relacionamento com Deus. Às vezes é aquilo que nós falamos nos estudos da semana passada, né? Muito interligados, demasiadamente interligados, eletronicamente, virtualmente, muito, com o mundo inteiro, mas com os céus, zero de ligação. Então, presta atenção, mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não estou falando que você não deve olhar, mas você deve diminuir a ponto de que esses pensamentos nas coisas do alto sejam maior do que o das redes sociais, do que essa situação de dizer que estamos na dependência de produtos eletrônicos, dispositivos eletrônicos e os sociais também, tá bom? Então, já é o terceiro, né? Já colocamos aí o Deus do materialismo, o ídolo do individualismo radical e a divindade da tecnologia desenfreada. E o outro é bem isso aqui, ó, o culto ao relativismo moral. Culto ao relativismo moral. A ideia de que não existem verdades absolutas e que cada um pode definir o que é certo ou errado, mina, corrói, atrapalha os fundamentos da fé cristã e nos impede de viver de acordo com os padrões de Deus. É isso, é bem isso. E é por isso que muitas vezes as pessoas analisam isso e falam assim, não, isso aí não é bem assim. Quando a pessoa vem e fala assim, mas será que estava querendo dizer isso mesmo? Não, está dizendo que é pecado, não está. Está dizendo que é errado, tá bom? Posicionamentos em favor de coisas erradas, é errado, você está errando tanto quanto eles, é errado. Então, aí você, quando você chega e fala assim, mas isso aí pode ser relativo. É o versículo do começo desse nosso estudo de hoje. Está dizendo assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Lembra que eu falei? Que outro dia nós falamos, há caminho que para o homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Provérbios, no capítulo 14 e versículo 12. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Tá bom? Então, às vezes você fica, não, mas isso não é bem assim, isso é relativo. Não é absoluto, é relativo. Como assim? Não existe aquela situação de dizer é pecado, é problema, e se você estiver fazendo e você estiver nesse momento pego de surpresa por Deus para ir para a eternidade, é pecado.
e você vai passar a eternidade longe de Deus por causa de um pecado que você achou que não era bem assim. É hora de rever, é hora de fazer e tomar as decisões que são necessárias, tá bom? Dado esse recado, eu quero convidar você para poder fazer juntamente comigo aquela oração que a gente sempre faz pelas pessoas. Se você não tem a relação ainda, então faz aí a sua relação depois e guarda aí para poder a gente estar orando junto nesses dias que você vai estar aí dentro de um ambiente hospitalar ou estará conosco em recuperação e nos vendo todos os dias. Glória a Deus pela sua vida. Quero agradecer a todos vocês por estarem ouvindo e também aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Foi a melhor decisão que você tomou. É a melhor decisão, com toda certeza. Mas presta atenção aqui, ó. Existe uma situação na vida de cada um de nós que nós olhamos e falamos assim, ó, presta atenção nisso. Será que a eternidade é isso mesmo? Será que eu preciso de Jesus? Isso foi a pergunta que a pessoa fez agora há pouco. Normalmente, todos aqueles que entram no ambiente hospitalar na segunda-feira e já logo de cara se conectam ao tempo de oração, ao momento de oração, acabam fazendo algumas perguntas e não tem nada errado em perguntar, tá? Não tem nada errado em perguntar, você não sabe, mas é isso mesmo. Quando a Bíblia diz que sem Jesus nós não vamos aos céus, ela está dizendo justamente isso. Se você não aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, para perdão dos seus pecados, para que você possa ter acesso ao céu, você não vai lá não. Entendeu? Então é por isso que nós fazemos esse convite. E não é um apelo. Eu não gosto do termo apelo. Não estou apelando para nada. Aliás, toda vez que apela, parece que deixa margem para poder... tá perdendo e tá apelando. Não é isso. O que eu estou dizendo, e nós sempre dizemos isso aqui, que se você não aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, você não irá aos céus. Ponto. E é o final. Tá bom? Por quê? Porque foi ele mesmo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que eu fiz o convite. Vocês que aceitaram, vocês que depois nós vamos falar separadamente, né, para poder tirar algumas dúvidas, mas eu fiquei muito feliz que você aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Tá bom? Isso. E eu vou orar por vocês. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as famílias que estão enlutadas, pelos parentes, pelos amigos, pelos familiares, por aqueles que nesse momento estão ainda sendo corroídos pela dor da perca, aqueles que estão nesse momento padecendo uma grande dor da falta desta pessoa. Eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça e a tua paz sobre a vida de cada uma delas. Que o Senhor console, conforte os corações de cada uma delas. Eu oro nesse momento, meu Pai, por todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas. Perdoa os seus pecados e aceite-os como filhas e filhas queridos que são. Coloque seus nomes no livro da vida e faça com eles aquilo que o Senhor planejou desde a eternidade para a vida de cada um deles. Eu oro pela Dona Maria José e o Emerson, oro pela irmã Maria Dourado e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando, oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza e as suas famílias, pelo Eduardo de Piracicaba, pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos filhos Pedro e Vitor, que são netos da avó Neuza, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida dessa família. Eu oro também pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, oro pelos idosos dos asilos, das casas de repouso, das creches de idosos, oro pelas crianças, jovens, adolescentes, adultos, que estão nas creches, que estão nas escolas, faculdades, universidades, sentados em um banco, aprendendo aquilo que é necessário para se tornarem cidadãos de bem
e que esta nação está precisando tanto. Eu oro, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que nesse momento estão hospitalizados, aqueles que estão aguardando uma vaga em um ambiente hospitalar, aqueles que estão passando por problemas de dificuldades financeiras, aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção para voltar ao ambiente hospitalar para uma intervenção cirúrgica, aguardando resultados de exame, que esses resultados sejam favoráveis e que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Eu oro por aqueles que estão se recuperando em casa também e por aqueles que estão cuidando desses que são pacientes em suas casas em tempo de recuperação. Oro por aqueles que estão na situação de drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, aqueles que estão com tristeza profunda. Nós repreendemos esse espírito maligno em nome de Jesus. Saia dessa vida, você não tem autorização para se manifestar nessa casa, nessa vida, nessa família, nesse ambiente de trabalho. Você não tem poder para isso. Nós declaramos que você está derrotado em nome de Jesus e bata em retirada, saia desse lugar. Nós te repreendemos em nome de Jesus. Toda opressão, toda depressão, toda possessão, angústia, tristeza, saia agora em nome de Jesus. Nós oramos por aqueles que são empregadores, aqueles que são empreendedores, os que são empregados, colaboradores destas empresas, desses empreendimentos, e aqueles que estão desempregados, buscando uma colocação ou uma recolocação nessas empresas, que estejam capacitados, gabaritados, para poder estar trabalhando nessas empresas. Oramos pelo Brasil, pelo estado de São Paulo e por todas as cidades, em especial Ribeirão Preto, que é onde o Senhor nos plantou para podermos fazer a obra do Senhor e estarmos trabalhando aqui. Nós oramos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, a nossa vida, a nossa comunidade, aos homens e mulheres de bem desta cidade. Eu oro agradecido pela família, oro agradecido por todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que nesse momento estão estudando. Eu oro por todos aqueles que fazem essa cidade ser uma cidade pujante, forte, alegre e feliz. Em nome de Jesus, dê sabedoria para os vereadores, prefeito que foi eleito para fazer um bom trabalho e que nesse momento está precisando da ajuda do Senhor. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Deus te abençoe e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Que Deus te abençoe. Um dia, feliz segunda-feira, uma grande semana, repleta de grandes e boas realizações. Deus abençoe. Bom dia.